Jó, capítulo 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Certamente há um veio para a prata e um lugar para o ouro onde o refinam. O ferro é tirado da terra e o bronze é fundido da pedra. Ele põe fim às trevas e vasculha toda a perfeição, as pedras da escuridão e a sombra da morte. A inundação brota do habitante. Até as águas esquecidas pelo pé estão secas. Elas estão longe dos homens. Quanto à terra, dela vem o pão. E por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem pó de ouro. Há um caminho que nenhuma ave conhece, e que o olho do abutre não viu. Os filhotes de leão não o pisaram, nem o feroz leão passou por ele. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Ele corta os rios entre as rochas, e seu olho vê cada coisa preciosa. Ele detém as enchentes para que não transbordem, e aquilo que está escondido ele traz à luz. Mas onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz, não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Ela não pode ser conseguida através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliada com ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, e sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com puro ouro. De onde então vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele conhece o seu lugar. Porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão, então a viu e a declarou. Ele a preparou sim, e a vasculhou. E disse ao homem: eis o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Capítulo 29. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Então Jó continuou sua parábola e disse: se eu estivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava, quando sua candeia brilhava sobre minha cabeça, e quando pela sua luz eu andava através das trevas. Como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus passos com manteiga e a rocha me derramava rios de óleo, quando eu saía através da cidade até o portão, quando eu preparava meu assento na rua. Os homens jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham-se em pé. Os príncipes continham o falar e punham sua mão sobre a boca. Os nobres ficavam quietos, e sua língua se prendia ao céu de sua boca. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava. E quando o olho me via, dava-me testemunho. Porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão, e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse de alegria. Eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Eu era os olhos do cego, e pés eu era para o coxo. Eu era um pai para os pobres, e a causa que eu não conhecia, eu examinava.
e eu quebrava as mandíbulas do perverso e arrancava a presa de seus dentes. Então eu dizia: morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas e o orvalho permanecia toda a noite sobre meu galho. Minha glória estava fresca em mim e o meu arco se renovava na minha mão. A mim, os homens davam ouvidos e esperavam e faziam silêncio pelo meu conselho. Depois de minhas palavras, eles não falavam novamente, e meu discurso caía sobre eles. E esperavam por mim como que pela chuva, e abriam a sua boca amplamente, como para a chuva serôdia. Se eu risse para eles, não o criam, e à luz do meu semblante, eles não diminuíam. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como um rei no exército, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora, aqueles que são mais jovens do que eu estão rindo de mim, cujos pais eu teria recusado deixar com os cães de meu rebanho. Sim, para onde poderia a força de suas mãos me acrescentar? Em quem a idade avançada havia perecido? Por necessidade e fome, eles estiveram solitários, fugindo para dentro do deserto em tempos passados, assolado e devastado. Eles cortavam malvas dos arbustos e raízes de zimbro para lhes alimentar. Eles eram expulsos do meio dos homens e gritavam atrás deles, como atrás de um ladrão, para habitarem nos penhascos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas. Entre os arbustos eles zurravam, debaixo das urtigas eles se ajuntavam. Eles eram filhos de tolos, sim, filhos de homens da base. Eram mais vis do que a terra. E agora eu sou a sua canção, sim. Eu sou o seu motivo de riso. Eles me abominam, fogem para longe de mim, e não se poupam em cuspir na minha face. Porque ele soltou meu cordão e me afligiu. Eles também soltaram o freio diante de mim. A minha mão direita levanta-se à juventude. Eles empurram meus pés para longe e levantam contra mim os caminhos de sua destruição. Eles deterioram o meu caminho, promovem a minha calamidade. Eles não têm ajudador. Eles vieram sobre mim como uma grande destruição de águas. Na assolação, eles rolaram sobre mim. Terrores vêm sobre mim. Eles perseguem minha alma como o vento, e minha prosperidade passou como uma nuvem. E agora minha alma se derrama sobre mim. Os dias de aflição se apoderaram de mim. Meus ossos são perfurados dentro de mim no período da noite, e meus tendões não têm descanso. Pela grande força da minha enfermidade, minhas vestes mudaram. Elas grudam em mim como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama, e eu me tornei como pó e cinzas. Eu clamo a ti, e tu não me ouves. Levanto-me, e tu não me consideras. Tornaste-te cruel para mim. Com tua mão forte, tu te opões contra mim. Tu me elevas ao vento, fazes-me cavalgar sobre ele e dissolves o meu bem. Porque eu sei que me levarás à morte, e à casa determinada, a todos os viventes. Porém, ele não estenderá sua mão ao túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Não chorei por aquele que estava atribulado. Não se afligiu a minha alma pelo pobre? Quando eu procurei pelo bem, o mal veio sobre mim. E quando eu esperei pela luz, vieram trevas. As minhas entranhas ferveram e não descansaram. Os dias da aflição me impediram. Saí pranteando sem o sol. Levantei-me e clamei na congregação. Eu sou um irmão para dragões e companhia para corujas. Minha pele está preta sobre mim, e meus ossos estão queimados pelo calor. A minha harpa também se tornou em pranto, e o meu órgão na voz dos que choram. Capítulo 31. Jó declara a sua integridade nos seus deveres. Eu fiz um pacto com os meus olhos, porque então eu pensaria em uma donzela. Pois que porção teria eu do Deus lá de cima?
E que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é destruição para o ímpio e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade? Acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para o engano, que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, então que minha esposa moa para outro e que outros se encurvem sobre ela, porque isto é um crime hediondo. Sim, é uma iniquidade a ser punida pelos juízes, porque é fogo que consome até a destruição, e desarraigaria todo o meu acréscimo. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, o que então farei quando Deus se levantar? E quando ele me visitar, o que responderei a ele? Aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero? Se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha juventude cresceu comigo, como com seu pai, e eu a guiei desde o útero de minha mãe. Se vi alguém perecer por necessitar de roupa, ou qualquer pobre, sem coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão, então que meu braço caia do ombro da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso, porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Se eu fiz do ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança. Se me regozijei, porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito. Se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão, isto também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus, que está acima. Se me regozijei na destruição daquele que me odeia, ou me exultei quando o mal o encontrou. Também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abri as minhas portas ao viajante. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito, eu temia a grande multidão, ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio, e não saísse, porta afora? Se um me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse, e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Certamente eu o tomaria sobre meu ombro, e o prenderia a mim como uma coroa. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos da mesma forma reclamarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que seus donos perdessem a vida, que cardos cresçam ao invés de trigo e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó.